Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço virtual da quarta-feira na Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Esse nosso encontro das quartas-feiras que sempre aborda um assunto com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. E nós vamos conversar hoje à noite sobre o tema que está lá no capítulo 8º, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que tem o título de Bem-aventurados os que têm puro o coração. Os itens 18 e 19 que trataremos têm por assunto: deixai que venham a mim as criancinhas. Na abertura desse capítulo tem uma passagem evangélica que é trazida, que é contada, e que diz assim: apresentaram-lhe a Jesus, então, algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos, aqueles que eram seus apóstolos, as afastavam com palavras ásperas, os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse esta frase: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E completa Jesus: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E aí nós podemos pensar, alguns de nós, ou quem sabe muitas pessoas, ainda fazem a leitura simples e a interpretação quanto esse deixai vir a mim as criancinhas. Digamos de que Jesus protege as crianças. Mas é importante ressaltar que Jesus, naquele momento, ele mostrava o poder que tinha de conquistar através da sua ação, da sua fala, da sua ascendência moral, de espírito perfeito que ele era, então conquistar os corações daqueles que se aproximavam dele, mesmo que os seus apóstolos os quisessem impedir. E a fala de Jesus, como em todas as outras orientações e ensinos do Evangelho, tinha uma profundidade, um convite a se pensar nos significados contidos nas suas palavras, nas questões que passam daquele simples momento e que nos fazem pensar no futuro. Era esse o objetivo da fala dele, do seu ensinamento: pensar no futuro. E aí o benfeitor Emmanuel traz algumas considerações sobre isso, Ele diz assim: lembremos do apelo inolvidável do Cristo, esse apelo que Cristo faz naquele instante de deixar vir a mim as criancinhas. Porque o Emmanuel ele vai trazer o esclarecimento no capítulo 1º do livro Coletâneas do Além, por Espíritos Diversos, e que tem por título neste livro, nesse primeiro capítulo, A Criança é o Futuro. E Emmanuel traz uma abordagem muito interessante e ele traz muitas reflexões acerca de como tratar este assunto, do significado deste assunto, o deixai vir a minhas criancinhas. E ele começa traçando uma situação que se diz muito pertinente aos nossos momentos de agora.
No quadro, e ele diz assim, no quadro das renovações imediatas do mundo, a civilização que está enferma requisita recursos salvadores, socorros providenciais, com um organismo devastado por moléstias indefiníveis. Então, a própria situação dessa pandemia que aconteceu e que já aconteceu em outros tempos, essas moléstias de origem física, essas moléstias de origem moral, Emmanuel diz com isto, a sociedade humana está convidada a examinar detidamente as questões mais dolorosas. E para que tão logo regresse à paisagem pacífica, reconhecerá a necessidade de uma reconstrução salutar. Mas a desilusão, o desânimo serão inevitáveis no círculo destas lutas. Ainda. E por onde recomeçar, escreve ele, através do Chico Xavier. As experiências amargas terão passado, então. Elas vão passar. Conforme e rumo os abismos do tempo, substituindo nas almas o anseio justo da concórdia geral. Tudo isso vai passar. Mas, diz ele, é razoável pensar na preocupação que se sente em todos os planos do pensamento internacional. Aí entram as nações também. Nós vemos esse movimento no mundo, sobre as nações do direito, nos ideais de justiça e de economia, apesar de ainda vermos mazelas, nas garantias da paz, e estas surgirão em frente das criaturas, solicitando a nós, as criaturas, a cooperação para a total extinção das sombras da violência. Mas que no exame dessas providências de ordem geral é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é uma iniciativa educacional. E ele diz então, é quase incrível, no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos. Então há necessidade, o problema é de origem infantil, é de orientação infantil, melhor dizendo. E aí então ele traz essa questão. Então a criança é o futuro. Com exceção de alguns espíritos missionários, ele observa, os homens de agora serão as crianças do amanhã, nesse processo reencarnacionista. Nós somos espíritos reencarnantes. E ele continua esclarecendo, o trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância. Se não quiserdes divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. E aí quando nós falamos em reencarnação, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Ao que os Espíritos respondem, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde há justiça? Então os homens caminham através das reencarnações e progridem. Então a base da justiça de Deus está na reencarnação. Mas o trabalho redentor na infância, nós vamos lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos qual para a criança então, né, a utilidade de passar pelo estado de infância.
E os espíritos superiores respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem são os incumbidos de educá-lo? Onde está a responsabilidade? Na paternidade e na maternidade terrenas. Kardec continua esclarecendo neste texto. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. A legislação que nós temos na Terra, ela assegura muitas coisas. Nós vemos aí estatutos de infância e juventude, infância e adolescência. Entretanto, os governos não poderiam realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus Cristo. Quem são esses que precisam sentir a verdade e o bem com Jesus Cristo? Aqueles responsáveis pela paternidade e maternidade terrenas. A crise no mundo, segundo Emmanuel, não estará solucionada com a simples extinção da guerra. Então, o quadro de serviço presente é o campo de tarefas esmagadoras que assombram pela grandeza espiritual. Então, este quadro que se apresenta agora, e ele já vem há algum tempo, é preciso que nós entendamos ele como a grandeza do ensinamento do Cristo. Porque, segundo Emmanuel, pede-se a paz com vitória do direito, mas ninguém contesta isso, é legítimo, semelhante solicitação. Mas é indispensável organizar o programa de amanhã. Porque a sociologia vai abrir as possibilidades que lhe são próprias, a psicologia do homem comum ainda se enquadra na esfera de análise de vida à criança. E daí ele esclarece, por isso talvez que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar esse sublime convite, esse sublime apelo. Deixai vir a mim os pequeninos. Mas ele não observa aqui, nesse entendimento também, tão somente o símbolo da ternura. O mestre ele não demonstrava atitude meramente acidental naquele momento que as crianças se aproximavam dele, naquela paisagem humana, com aqueles sorrisos infantis. Ele aludia naquele momento à tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço e no futuro. Porque o mestre sabia, segundo Emmanuel diz, que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. Ou seja, o cerne do ser humano está na educação, como a via Jesus, como Jesus a entendia. E não essa educação apenas, e muito importante, é óbvio, nós sabemos para nossa, dos bancos escolares. A educação com os ensinamentos que ele trazia para a essência do ser humano, para o espírito. E daí Emmanuel diz, com muita propriedade, o Cristo exclama, deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Deixar vir. O que significa deixar vir? Significa querer encaminhar. Que nós queiramos que isso aconteça. Que nós façamos esse movimento contribuindo desta forma para que ele se aproxime do Mestre.
Emmanuel explica então que essa exortação divina atinge a todos os que recebem a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Então, quem são esses que têm a mordomia da responsabilidade espiritual? Aqueles que têm a oportunidade sublime de receber crianças em seus lares. Estes também, conjuntamente com a maternidade e a paternidade, nós não podemos esquecer de todos aqueles que integram a família, dos avós, dos tios, dos amigos, como nós usamos muito na nossa sociedade, os padrinhos. Então, esse conjunto daqueles que recebem esta responsabilidade espiritual no trato com esses que se achegam através da reencarnação. Emmanuel continua esclarecendo, constituindo a infância a humanidade futura. Então, se a infância é a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região de semeadura proveitosa. Então, se a humanidade é o futuro, a semeadura é agora, na infância. Porque o proveito dessa semeadura será o futuro melhor. E daí ele novamente esclarece, juntos com os que cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, com aqueles que já fazem esse trabalho do entendimento da paz na humanidade, voltemo-nos para as crianças de agora, entendendo ou cônscios que seremos a infância no porvir, porque é inegável pela prova da reencarnação nós entendermos que nós estaremos hoje, através das nossas ações, preparando o nosso futuro na outra encarnação. Emmanuel convida então para que nós organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Então, estar atento à verdade que educar não se resume apenas às providências do abrigo e à alimentação do corpo perecível. Não é apenas dar o aconchego do lar material e a alimentação necessária à sua sobrevivência. Porque a terra é em si mesma um asilo de caridade sob o seu ponto de vista material, sob a sua feição material. Os governantes e sacerdotes diversos nunca esqueceram de todo a assistência à infância, mas são sempre raros os que sabem oferecer o abrigo do coração, no sentido da espiritualidade, da renovação interior e trabalho construtivo. O aconchego do lar, o aconchego da família, a educação com Jesus é a tarefa que nos cabe. Emmanuel esclarece que, em nutrindo células orgânicas, não esqueçamos a alimentação espiritual imprescindível para estas criaturas, para estas crianças. Porque ele diz que no quadro dessa imensa transformação, em que as nossas atividades se localizam atialmente, a iniciativa da educação, a importância essencial do equilíbrio no mundo. Então, que nós cuidemos da criança como quem acende as claridades no futuro. Então, por fim, ele pede, compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo
e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então, os homens de agora serão as crianças do amanhã, na reencarnação. Mas o quadro de serviço é o presente. É esse instante. E esse instante que nós possamos enxergar, ver, conforme o Mestre Jesus via e exemplificava as questões de forma mais profunda no tempo e no espaço. E Jesus falava, na verdade, desse longo processo de sair da infância, mas que precisamos dar início ou então continuar realizando os esforços de ir ao seu encontro da maneira mais pura e possível e que esteja ao nosso alcance. O Espírito João Evangelista, neste tema do Evangelho, no item 18, ele comenta acerca do deixai vir as minhas criancinhas. Quando ele diz deixar vir as criancinhas, profundas em sua simplicidade. As palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Aqueles que estão abandonados, aqueles que estão nas ruas e que não são só crianças. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura, diz o Espírito João Evangelista. A infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Porque Jesus nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Ou seja, não tinham um discernimento ainda, e essas criaturas ainda hoje não têm o discernimento espiritual para a compreensão das verdades eternas. Mas diz João Evangelista que Jesus queria que os homens a ele fossem com a confiança daquelas crianças, com os passos vacilantes, que com o seu chamamento conquistam o coração das mulheres, que são suas mães. Jesus queria ver estes nós e todos andando na sua direção com a mesma alegria que uma criança se aproxima da sua mãe. Jesus não queria substituir as mães. Ele queria sim que o homem buscasse a compreensão das suas verdades com essa alegria que é a alegria infantil. Aí nós vamos nos reportar qual o caminho hoje, quais os recursos que nos tem oferecido a doutrina espírita para que nós possamos encontrar o caminho dessa ascensão espiritual para nós e para com todos. O que a casa espírita pode nos oferecer? O que a doutrina pode nos oferecer? Nós podemos citar alguns recursos oferecidos. O estudo da doutrina espírita, levar os nossos jovens à evangelização, as nossas crianças e jovens, à evangelização espírita, a evangelização da nossa família através do recurso sublime do Evangelho no Lar, uma vez por semana, ao menos uma vez por semana, onde reuniremos a nossa família e convidaremos Jesus a permanecer no nosso lar.
a assistência às exposições doutrinárias, as lives que têm acontecido com temáticas muito agradáveis, muito boas para todos, para jovens, para crianças, para adultos, para idosos, para a longevidade. O recurso renovador da prece, sempre que possível e sempre que necessário, ao deitar, entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, ao levantar, as leituras do Evangelho, nas dificuldades, nas aflições, buscar atendimento fraterno, que é uma das atividades que a nossa Casa Espírita oferece. Sempre depois das exposições doutrinárias, está na nossa página no Facebook o horário do atendimento fraterno online, que nós podemos fazer o contato através do WhatsApp. Uma boa leitura, podendo buscar inclusive o nosso clube do livro, que nós temos na nossa Casa Espírita. No caso da SEAF, nós temos aos sábados à tarde, com todos aqueles cuidados da higiene, do uso da máscara. Nós temos bons livros para leitura, indicados para jovens, para crianças, para adultos. A prática do bem e do perdão, através dos bons diálogos de entendimento, são os caminhos para o reino dos céus e para a busca da pureza de coração, semelhante às crianças. Então, nós podemos sim encaminhar as nossas crianças a Jesus, com toda certeza, e a doutrina espírita nos dá essa possibilidade. E nós também podemos nos encaminhar, saindo ainda desta infância espiritual, tanto é que estamos num planeta de provas e expiações, estamos no caminho da regeneração. Então nós ainda somos hoje crianças espirituais, porque não conseguimos ainda suficientemente entender a mensagem de Jesus, como Ele queria que entendêssemos. Mas também a doutrina nos oferece a possibilidade de nós buscarmos. Nós somos aqueles que vamos trilhar o nosso caminho através das nossas ações, das nossas conquistas, da nossa liberdade, da nossa responsabilidade. E Jesus é o modelo a ser seguido, porque Ele já havia nos dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos trilhando, vamos preparando a nossa infância no futuro, através da preparação também da infância do presente. Então, queridos irmãos, eram essas as reflexões para a noite de hoje. Agradecemos a assistência de todos, agradecemos aqueles que em outro momento assistirão também. E nós podemos passar então agora para aquele momento que é o momento do passe espiritual. Nós podemos cerrar nossos olhos se quisermos e entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. E podemos sim visualizar a figura sublime do Mestre de Nazaré, pela sua companhia amorosa, por estar conosco no nosso planeta, nas nossas vidas e em nossos corações. E agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela família que temos, pelos bens materiais que temos, mas sobretudo pelas conquistas espirituais que temos realizado na nossa existência. Abençoa, Senhor, cada um daqueles nossos queridos. Abençoa todos aqueles que aqui estão conosco,
e também aqueles que já partiram para o outro lado da vida, abraçando-os fraternalmente e amorosamente. Sabedores que somos, que um dia nos reencontraremos. Te pedimos também, Senhor, que abençoe a nossa humanidade, os irmãos que se encontram nas mais diferentes atribulações da vida, sejam elas atribulações físicas, sejam elas atribulações morais. Senhor, que cada um dos teus ceareiros ali se faça presente, amparando-os e fortalecendo-os na fé e na esperança de dias melhores. Abençoa, Senhor, os dirigentes das nações, para que conduzam com segurança e com discernimento os seus povos, rogando que os ilumine e os intua na busca da paz e da fraternidade universal. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar contigo, de que estás conosco, de que nos amparas conforme o nosso merecimento, e que a tua paz possa ser sentida em todos os lugares onde irmãos nossos necessitam ou buscam o teu amparo. Que assim seja.